O PL da censura, ele não vai dar certo nunca quando os deputados não têm um valor moral, não têm verdade. Pode quando eu estou no poder e não pode quando eu não estou no poder. E eu gostaria aqui de deixar registrado, o PT foi 100% a favor do PL da censura, e o PT que teve condenado o Ademir Bendini, presidente da Petrobras, o Wagner Pinheiro, presidente do Correios, o Aton Silva, presidente da Eletronuclear, o Juquinha das Neves, presidente do Valec, o João Vacari Neto, tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira, tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, tesoureiro do PT, o Paulo Bernardo, secretário do PT, o Cândido Vacareza, líder do PT, Delcide Amaral, líder do governo do PT, José Dirceu, do PT, todos foram presos, Antônio Palotti, Pedro Barusco, todos aqui são a favor do PL da censura. E quando você é a favor da censura, como é que pode o governo atual, o desgoverno do Lula, já gastou 331 milhões de reais em propaganda, 13 vezes mais do que o governo Bolsonaro gastou no mesmo período. Eles querem censurar os outros, mas querem ter livre acesso a propaganda em veículos de televisão aberto, como a TV Globo, que tem uma expectativa de, se caso aprovado o PL da censura, receber 230 milhões de reais a mais por ano. É uma reserva de mercado publicitário. Presidente Pompeu, é lamentável o que está ocorrendo no nosso país. O PT foi contra o reajuste anual do piso salarial da enfermagem ontem aqui na sessão do Congresso. É um partido de enroladores, enfermeiros. Mais uma vez vocês foram enrolados pelo PT. É um absurdo. Não adianta nada vocês terem um piso salarial se o salário de vocês vai ficar congelado aí por 4 anos. Uma expectativa de inflação de 6% ao ano, quer dizer que, na melhor das hipóteses, daqui a 4 anos, vocês vão estar ganhando 24% a menos do salário de vocês. Muito obrigado, presidente Pompeu. Próxima inscrição, deputado Tony de Paula, MDB, Rio de Janeiro. Tem a palavra, Vossa Excelência, já na tribuna. A quem a esquerda pensa que engana nesse país? E sabe por que eles não nos enganam mais? Eles não nos enganam mais por conta da liberdade da internet, por conta da liberdade que deu ao povo brasileiro as redes sociais. E eles não esperavam isto. Se não fossem as redes sociais, jamais teríamos a Primavera Árabe. Se não fossem as redes sociais, nós jamais saberíamos o que os ditadores que eles defendem fazem com o seu povo. O que eles querem, na verdade, é a censura nesse país. E por que nós seremos contra e derrubaremos o PL 2630 ou 2630, o PL da censura, apesar de ter passado nesta casa em urgência? Sabe por quê? Pela total falta de transparência. É verdade que o projeto está na Câmara há 3 anos. Sim, deputado Pompeu, mas é verdade também que apenas tramitou em um grupo de trabalho de apenas 13 deputados, sem a devida proporcionalidade partidária, deputado Pompeu. Ou seja, o relatório foi discutido de forma informal, nunca foi protocolado. O texto foi disponibilizado em menos de 10 dias para uma suposta votação democrática nesta casa. Artigos absurdos como dever de cuidado, terceirizando o poder de polícia para as plataformas, isto é censura. Exigir que os provedores atuem previamente em face de conteúdos potencialmente ilegais. E eu pergunto, caberá às plataformas definirem quais condutas se enquadra em algum tipo penal? Senhores, o relatório chega a listar
alguns tipos penais, por exemplo, golpe de Estado, terrorismo, discriminação, violência de gênero, infração sanitária. Se eu chegar, como cristão que sou, na rede social, se esse PL passar, e eu falar, deputado Pompeu de Matos, que Deus é contra o aborto, eu incorrerei em crime de ódio. Se eu, como cristão, manifestar os meus pensamentos cristãos, então eu incorrerei em crime de ódio. Eu poderia falar muito mais tempo, mas o tempo da tribuna não nos permite. Estaremos aqui como guerreiros, lutando contra esse PL. E aí, deputado Pompeu, espero não lhe prejudicar na sua base, mas eu quero louvar o senhor por sua coerência. O senhor é um parlamentar do PDT, mas ontem eu percebi que o senhor votou contra a urgência. Não que nós sejamos contra o mínimo de regulação na internet, nós não somos contra isso. O que somos contra é esse PL, que esconde por detrás de si a censura, e isso nós não vamos aceitar. Liberdade, liberdade, liberdade. Próxima inscrição, deputado Maurício Marcon, Podemos, Rio Grande do Sul. Tem a palavra, Vossa Excelência, na tribuna. Hoje quero falar ao povo brasileiro sobre relacionamento, colega Luiz. Relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico que Lula e sua claque têm com a coerência. Se não, vejamos. Semana passada, numa quarta-feira, nós estávamos como oposição, nos deslocamos aqui da casa até a presidência do Senado, onde pedíamos pela instalação da CPMI. O governo, em polvorosa, fez de tudo nos últimos 60 dias para evitar a CPMI dos atos do dia 8, inclusive rasgando o regimento da casa, como foi visto semana passada, e impedindo a sessão no Congresso. Segundo a imprensa, ofereceram dinheiro a parlamentares através de emendas, cargos e sabe-se lá mais o que. Mas nós de oposição mantivemos a CPMI firme. Pois bem, de 2, 3 dias para cá, vejo parlamentares subindo a tribuna da esquerda, colega Zé Trovão, e sendo os paladinos da defender a CPMI. Ontem, Lindenberg Farias, conhecido como Lindinho nas planilhas da Odebrecht, subiu ali e disse que quem vai ser prejudicado com a CPMI é a direita. Eu quero dizer ao colega Lindinho que a gente está focado aqui em descobrir a verdade. Descobrir a verdade, por exemplo, porque uma senhora de quase 80 anos foi presa, porque um mendigo foi preso, estava lá, foi juntado e foi levado no camburão. Nós queremos descobrir a verdade. Ou tem coisa que eles não querem que a gente descubra? O relacionamento tóxico deles com a coerência vai além disso. PL 2630. Durante a campanha defendiam o amor, defendiam a democracia, defendiam a liberdade. Tudo papo furado. Em 90 dias de mandato, querem enfiar a goela abaixo do povo brasileiro a censura descabida, assim como acontece em países onde o próprio relator apoia. Se não, vejamos, o PCdoB, partido de Orlando Silva, é o Partido Comunista do Brasil. Me digam os sábios da rede social, aonde existe comunismo e existe liberdade, presidente Pompeu? Em nenhum país do mundo onde o comunista governa existe democracia e existe liberdade. Gostaria aqui de falar de outras incoerências, como, por exemplo, os impostos. As mocinhas que compravam blusinhas na Shein, primeiro não ia ter imposto, depois ia ter imposto, depois a Esbanja falou que não ia ter imposto, e agora o ministro fala em tax online. Ou seja, quem vai pagar são as empresas. Realmente é debochar da cara do cidadão brasileiro. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que esse governo, ele tem um relacionamento tóxico com a verdade, mas ele é mestre quando a questão é hipocrisia, falsidade, entre outras mentiras mais. Obrigado, senhor presidente.
Próxima inscrição, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, Rio Grande do Sul. Tem a palavra, Vossa Excelência. Até são insuficientes 3 minutos para discorrer aqui sobre o que realmente voltou ao Brasil, senhor presidente. A começar, voltou a hipocrisia da soberba, voltou o ódio da ignorância, voltou a violência daqueles que se dizem sociais. A sociedade requer paz, não invasões de terra, não criminosos que se travestem de ativistas, mas que marginais são e que serão investigados na comissão parlamentar de inquérito. O ódio destilado na tribuna da esquerda é o ódio contra a vida em sociedade. É o ódio de quem quer apenas dividir para conquistar. É o ódio de quem bebe direto de Marx, que só gerou rebentos sanguinários. É o ódio de quem viaja o mundo para ficar ao lado do agressor russo contra o invadido e agredido na soberania ucraniano. É o ódio, senhor presidente, de quem viaja o mundo e é vaiado em Portugal, onde o impeachment de Lula já é realidade, e pede aplausos na Espanha, na intenção vã de não passar vergonha. É a hipocrisia, a demagogia derivada da ignorância. E a ignorância, senhor presidente, na maior parte das vezes, dá pena, dá dó, porque ela é falta de cultura e de estudo, que podem ser alcançadas, e a muitas pessoas este direito não é facultado. Mas no caso aqui, senhor presidente, não é derivado de ignorância, e por esse motivo não me dá dó nem pena, me dá revolta e indignação, porque é derivada da má-fé, é derivada da desídia, é derivada da vontade de oprimir o povo e de estar ao lado de ditadores lá fora para implantar uma ditadura aqui dentro. Esta é a volta que nós vimos acontecer no Brasil, a volta do ódio, da ignorância, da corrupção, da desonra, do desrespeito, mas também a volta do povo, que em breve estará, não tenho dúvidas, nas ruas para derrubar este governo do ódio, da ignorância e da má. Eu vim aqui falar sobre a China, né? A gente tem uma expressão que fala, olha, ele foi lá e fez um negócio da China. Negócio da China, como todo mundo sabe, é quando alguém se dá muito bem. E outro, né, pelo equilíbrio das forças, possivelmente se deu muito mal. E a pergunta é, quem se deu bem na viagem da China? Com certeza não foi o cidadão de bem brasileiro, aquele moderado que quer ver o seu país avançar. Quem se deu bem foram os invasores de terra, os criminosos, os que invadem propriedade privada, que foram levados a tiracolo pelo governo Lula, uma verdadeira vergonha. E aqui a questão é, quem pagou as despesas de transporte, de alimentação? Mandamos um requerimento de informação para saber quem custeou o invasor de terra e criminoso em viagem. Porque é vergonhoso ver o presidente Lula levar numa agenda que é para promover o agronegócio brasileiro, que, aliás, nos dá tanto orgulho, que, aliás, é o que leva esse país para frente. Levar invasor de terra e viagem com dinheiro público, vai ter que responder, vai ter que falar quem paga essas viagens, se é a população brasileira e quem financia essas invasões de terra, porque alguém financia, né, gente? Alguém financia. Aliás, eu estou muito feliz que teremos a CPI dos invasores de terra, para esclarecer
como isso é feito e quem financia, porque afinal de contas a ética ficou para lá da Conchinchina. E há outro assunto que eu quero trazer aqui, é um comentário do presidente Lula que me choca, né? Ele diz que trouxe de volta o Brasil, e eu pergunto, mas que Brasil que ele trouxe? O Brasil do retrocesso? O Brasil do atraso? Esse mesmo Brasil que ele quer acabar com o marco do saneamento, deixar todos os pobres literalmente dormindo em cima de esgoto? Esse Brasil que quer ver todo mundo no cativeiro da pobreza, com esse seu autoritarismo megalomaníaco e improvisando em relação internacional, defendendo Rússia, fazendo a gente passar vergonha. Não queremos esse presidente ressentido, com ódio. Ele tem que ser presidente de todos os brasileiros. Então, sinceramente, eu acho que tão cedo a gente não vai ver o Brasil que a gente quer. A única coisa que eu posso dizer é que o Brasil merece muito mais. Obrigado, senhor presidente. Deputada Carolina Detoni, tem a palavra Vossa Excelência na tribuna. Presidente, hoje o meu recado vai para o cidadão brasileiro, aquele que, devido à revolução tecnológica, hoje tem um Facebook, um Instagram, tem o WhatsApp, tem todas essas plataformas digitais e exerce livremente sua liberdade de expressão. Nós temos aqui nessa casa, que foi aprovada a urgência e toda a população já está ficando atenta à gravidade dos fatos que está ocorrendo, que é a tentativa de censura da livre manifestação do pensamento no Brasil. Se nós, semana que vem, vai ser pautado o mérito do projeto do PL da censura. Se nós virmos aprovado esse projeto aqui no Brasil, que é uma grande tentativa do atual governo e com a anuência do Poder Judiciário e de uma das casas aqui, inclusive com boa parte dos membros dessa casa, nós vamos ter tolhido aquilo que há de mais sagrado do povo brasileiro, que é a sua liberdade de pensamento e de expressão. Então, aquele agricultor que hoje tem a sua terra e tem medo que o MST, nessa onda de violência, invada a sua terra e chame o MST de movimento de terror no campo, ele poderá ser processado, porque as plataformas hoje vão sofrer não só uma censura, elas vão ter que censurar previamente o cidadão por causa de conteúdos potencialmente ilegais, discursos de ódio e tudo mais, que é uma responsabilidade que a lei vai dar para elas, que caso elas tenham dúvida quanto a esse conteúdo, elas vão ter que jogar para uma entidade autônoma, e essa sim, que vai ser nomeada pelo Poder Executivo, vai dizer o que é certo ou errado, o que é verdade e o que é mentira. E aí a gente vai ver não só um revisionismo histórico, como, por exemplo, dizer que o impeachment da Dilma foi legítimo. Eles vão dizer que não, tem que derrubar essa postagem porque foi golpe. Você que usa defensivo agrícola na sua lavoura, você vai ser taxado de um cara que não é a favor do meio ambiente, vai ser tolhida a sua liberdade de expressão. Os pastores têm que ficar muito atentos ao que vai acontecer, porque as passagens bíblicas, que muitas vezes digam valores tradicionais da sociedade, que casamento, por exemplo, é entre homem e mulher, vocês vão ser taxados de homofóbicos, vocês podem vir até ser presos num suposto crimes que vão ser cometidos em tese, e as redes sociais vão ter que fazer isso. Ou seja, as plataformas, nós tivemos reuniões com elas estão de cabelo em pé, estão dizendo que não estão tendo incentivos para permanecer no Brasil. Então você que usa o WhatsApp, todas as plataformas, elas vão sair do Brasil, simples assim, porque elas não vão tolerar viver sobre um estado de ditadura onde eles vão ter que ser órgãos censores, que esse poder de polícia é inconstitucional que seja dado a eles. E mais, presidente, nós temos esse perigo de ver essa falta total, essa ditadura que vai ser instalada no Brasil, e todos os políticos de direita não vão mais se eleger, porque hoje a gente tem as redes sociais para levar a nossa mensagem e nós vamos ser totalmente tolhidos. Sem falar a velha mídia que vai receber dinheiro, jornalistas incapazes de acompanhar a revolução tecnológica, agora estão forçando as big techs a ter que pagar e remunerar. Então, presidente, só ressaltar também que nessa semana nós tivemos um importante avanço enquanto oposição, pois o presidente Lira leu aqui vai instalar a CPI do MST, a CPI das Americanas, e também vamos ter a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Isso foi graças à liberdade nas redes, à investigação que a gente teve liberdade de fazer, que a gente chegou às imagens e viu a conivência do governo federal e serem cúmplices das invasões dos atos de vandalismo. Sem isso, presidente,
Sem termos essa liberdade de questionar, que é algo que vai ser tolhido caso esse PL seja aprovado, nós nunca teríamos a chance de ver instalada essa CPI para chegar à verdade dos fatos. Porque o que eles querem, a esquerda, é o revisionismo histórico para acabar com a direita, acabar com a oposição no Brasil, e nós não podemos tolerar que a democracia seja tão achincalhada como vem sendo com esse PL da censura, da mordaça no Brasil. Nós temos que lutar pela nossa liberdade, e por isso cobre o seu deputado para que vote contra a censura no Brasil. Muito obrigado. Na sequência, o deputado Marco Feliciano, para o seu pronunciamento. O que passa pela mente dos brasileiros, principalmente dos deputados que são contra esse projeto aqui na casa, é: por que o assodamento na votação desse projeto? Por que não se criou uma subcomissão ou uma comissão especial para se debater junto com a sociedade civil? Se o projeto é tão importante, que toda a sociedade civil se curve diante dele para nós estudarmos. Esse projeto foi debatido, se não me falha a memória, por menos de 15 pessoas. Eles são os donos do projeto. E aí tentam aqui dentro da casa fazer negociatas com bancadas e com partidos, ou na atmosfera de tentarem modificar o texto, nos falam que vão seguir aquilo que nós falamos. Todavia, nós sabemos que essa casa, mesmo depois que o projeto seja aprovado, ou seja, aqui apresentado pelo relator, antes da aprovação, ele passa por uma série de processos, entre eles a apresentação de emendas, a votação de destaques, e caso haja modificação que nós queremos aqui nesta casa, sabemos que o PL não termina aqui, porque ele nasce no Senado, então ele vai voltar para o Senado e lá o texto pode voltar a ser como era. Então fica aqui o meu alerta a todas as bancadas, principalmente as temáticas como a bancada evangélica, para que nós não caiamos nessa falácia, porque tudo que for feito aqui, entre aspas, acordado, pode sim depois ser modificado. O que nós não queremos é perder a nossa liberdade. Nós precisamos hoje, termos aqui a compreensão de que tudo caminha para que o direito de expressão seja de fato cerceado. Quando nós vemos aqui nesta casa, como vimos esses dias aqui da semana, artistas correrem aqui pelos corredores, fazerem lobby, artistas que estão sendo arregados a 10 bilhões de reais da Lei Rouanet. Lembrando que o mesmo governo que liberou 10 bilhões de reais para a cultura, liberou apenas 160 milhões para a segurança das nossas crianças das escolas. Quando a gente vê aqui judiciário, pessoas do alto escalão do judiciário de toga, caminhar por esta casa, pedindo para aprovação desse projeto, me lembro quando fizeram a mesma coisa nessa casa, quando fomos votar aqui, a questão do voto impresso. Togados caminharam aqui pelos corredores e fizeram o mesmo lobby. Então tem alguma coisa muito estranha. Se o projeto é tão importante, por que o nosso presidente, ao votar aqui essa semana, teve que usar de uma artimanha do regimento, embora fosse legítimo, mas teve que usar da força do artigo 154 do regimento interno para poder aprovar? Aqui foi dito por um deputado ali da esquerda que o projeto foi aprovado por maioria, uma maioria pífia, simples. Então nós acreditamos que terça-feira que vem nós vamos derrubar esse projeto aqui. E eu gostaria de pedir aqui agora a todos os brasileiros que, por favor, fizessem uma força-tarefa sobre o seu deputado, cobre do seu deputado o que ele tem feito. Cobre do seu deputado a votação sobre esse projeto, porque embora não há perfeição na questão das mídias sociais, eu sofro fake news, todo mundo sofre, mas nós já temos aí uma legislação, embora pífia, mas é o que temos. Qualquer situação que nos leve a tirar o poder da nossa liberdade de expressão, que nós temos hoje através da internet, é censura, é ditadura, e nós não vamos aceitar isso aqui no Brasil. Não ao PL da fake news. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, deputado Marco Feliciano. Eu subo à tribuna o coronel Crisóstomo e, em seguida, o deputado Abílio Brunini. Saiu deste púlpito aqui agora o pastor Feliciano. As minhas palavras, ele já disse. Eu repito tudo aquilo que ele falou. Não ao PL da censura. Olha, Rondônia, olha, Brasil, eu vou dizer uma coisa para vocês. O deputado que votar favorável vai levar pau do povo do seu estado. Eu vou repetir. O deputado que votar favorável a esse PL da censura vai levar pau de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Cuidado, gente. É não, hein? Esse PL da censura é não. Não podemos aprovar isso de jeito nenhum. Só quem quer é a esquerda.
Essa esquerda que a gente conhece, que diz que a Venezuela é uma democracia invejável, é uma democracia que eles querem seguir, uma democracia que mata a gente, que tira a comida do povo, que faz o povo passar fome. É democracia. Que democracia, rapaz? Deixa de inventar, não inventa besteira. E agora eu estou feliz. A CPI do MST, eu que tenho um PL, que está aí, já está na CCJ, é cadeia de 4 a 8 anos para quem invadir terra. 4 a 8 anos e mais multa. É isso mesmo, vamos mudar. Hoje é 1 mês a 6 meses de detenção. Agora vai ser cadeia. Não podemos admitir criminosos matar animais, de quem cria seus animais, de quem queima casas de produtores. Não aceitamos isso. Não queremos, Brasil. Agora, a CPI do MST vai mostrar quem financia esse povo com pão, a mortadela. A gente vai saber agora a verdade. Eles estão tudo desesperados, estão até na rua gritando. Tudo desesperado, porque há povo para gostar de coisas irregulares, hein? Ô povo para gostar de crime! A palavra, deputado Abílio. Olha só, direto, toda semana, tem alguém pedindo para a gente assinar uma frente parlamentar. Direto, a gente recebe convite para estar lá no evento da Frente Parlamentar do Agro, na FPA. Direto, a gente recebe convite para estar participando da Frente Evangélica, para estar participando da Frente do Comércio, para estar participando de todas essas frentes. O pessoal do Agro, quando faz festa, faz uma grande festa. A Frente Parlamentar do Agro, uma grande festa. A Frente Parlamentar do Comércio, uma grande festa. Mas na hora que a gente precisa do apoio da FPA, no apoio da Frente Parlamentar do Comércio, no apoio das outras frentes parlamentares, para combater o PL da fake news, o PL da censura, o PL 2630, aonde que estão essas frentes? Sumiu! Cadê a FPA? Sumiu! Cadê a Frente do Comércio? Sumiu! Se continuar com essa postura dessas frentes parlamentares, na hora que vier o projeto que é de interesse da FPA, a FPA vai ver como que vai se comportar os deputados que foram perseguidos pela lei da censura. Porque se nós formos censurados no futuro, nós não estaremos aqui para defender a FPA. E é um recado já direto, porque chega de convidar a gente para almoço. Eu não quero almoço. O que eu quero é que a Frente Parlamentar do Agro, do Comércio e dos outros setores se comporte como de fato é uma frente. Oriente os seus deputados a ter coragem, posição em defender uma matéria que é de verdade, que é a matéria contra a censura. Porque eu não vejo aqui na Câmara, no plenário, nenhum desses deputados fujões da urna, nenhum desses deputados que fugiram da votação, vim aqui defender o agro. Quem defende é a gente que bota a cara. Quem defende o comércio é a gente que bota a cara. E agora? Cadê? Cadê a FPA? Cadê a Frente do Comércio? Quero deixar o recado dado bem claro. Ou se posicionem, ou não nos cobre posicionamento. Ou tome vergonha e faça o enfrentamento, ou não nos cobre o enfrentamento no futuro. Porque principalmente o agro é mais à direita. Principalmente o agro é mais perseguido pela mídia. E o agro que é perseguido pela mídia precisa do nosso apoio nas redes sociais. Então não a censura e vem para a batalha com a gente. Próximo inscrito de retomada é Gustavo Gayer.
Nós tivemos as gafes do presidente em sua viagem para a Europa, nós tivemos a retirada, a suspensão do contrato com aviões do governo de São Paulo, com o governo da Ucrânia, né? Por causa das falas desastrosas desse presidente, né, que fez com que 50 bilhões de investimentos fossem suspensos aqui no Brasil e pode custar até mesmo 10 mil empregos. Bom, mas o mais crucial de tudo é a instauração de 2 comissões de investigação que têm potencial de destruir esse governo e devolver essa quadrilha de volta para a prisão, que é onde eles nunca deveriam ter saído. Primeiro é a nossa CPMI do 8 de janeiro, que vai mostrar a participação ativa dessa facção na fabricação do ato dos vandalismos de 8 de janeiro e que eles estão tão desesperados que agora querem participar da comissão que irá investigá-los. Temos também a criação da comissão do MST, que vai provar que essa quadrilha terrorista, que é financiado pela esquerda há décadas, está agindo de forma criminosa hoje em dia, fomentada mais uma vez por esse governo criminoso. Mas tem um detalhe essa semana que precisa da atenção de todo o povo do nosso país, querido amigo André. Eles estão tentando nos calar, justamente por causa dessas derrotas que eles estão tendo, e essas derrotas aconteceram porque hoje nós temos voz, porque hoje nós podemos acusar e mostrar os crimes que eles cometem. Eles querem provar agora um projeto de lei que está maquiado como se fosse um projeto contra fake news, contra discurso de ódio, contra terrorismo, mas a verdade é uma só. Esse projeto de lei quer dar a esta facção criminosa que ocupa a cadeira presidencial o poder de determinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, o poder de banir plataforma das redes sociais, assim como o poder de criminalizar a opinião pública e qualquer discurso político. É por isso que nós temos agora 6 dias para mobilizar o nosso país. Todos que estão assistindo, todos que estão aqui, nossos colegas parlamentares, nós temos alguns dias para mobilizar o nosso país, falar com os nossos parlamentares e impedir que esse projeto seja aprovado. Porque se nós perdemos a nossa voz agora, para concluir, presidente, se nós perdemos a nossa capacidade de nos posicionarmos, de mostrarmos os crimes que esse governo comete, de mostrarmos o quão grave, quão acelerado tem sido esse ritmo de destruição, nós não teremos a possibilidade de defender nenhum outro direito. A nossa liberdade, a nossa propriedade privada, a nossa religião, a nossa fé, nós perderemos a possibilidade de defendermos as nossas vidas se essa PL for aprovada. Então, queridos amigos brasileiros, trabalhe ativamente nesses próximos dias. Um abraço. Muito obrigado, deputado Gustavo Gayer. A próxima inscrição, deputado André Fernandes, PL do Ceará. O Brasil precisa ter atenção do projeto que tramita nessa casa, que tem como título falso PL das fake news. Pessoal, prestem muita atenção. Não trata de fake news. Não trata. Primeiro ponto. Por que é que está tendo toda essa pressão? Por que é que estão tratando tanto sobre esse assunto? E por que é que a TV apoia que esse projeto seja aprovado? Existe um lobby hoje das emissoras. Dentro do projeto, eles querem fazer com que as plataformas digitais, redes sociais, monetizem canais de TV de acordo com o conteúdo postado. Por exemplo, o deputado André Fernandes vai na TV, Globo, SBT, Band, CNN, Jovem Pan, faz uma entrevista, posta no meu Instagram. O Instagram vai ter que pagar aquela TV por estar postando o conteúdo deles. Obviamente que a gente sabe que essa conta sempre chega, não existe almoço grátis. Se as plataformas vão ter que pagar as emissoras de TV, de onde vocês acham que vai sair essa conta? O impulsionamento vai ficar mais caro. Daqui a pouco vou ter que pagar uma mensalidade para usar minha rede social. Hoje, algumas plataformas, como por exemplo o Twitter, você precisa pagar uma mensalidade para ter um selo de verificado. Com esse projeto aprovado, daqui a pouco você vai ter que pagar para simplesmente usar. E isso é muito grave. Em conversas com representantes de redes sociais, eles dizem, olha, um dos temas desse projeto
Obviamente, o absurdo, e todo mundo sabe, que é o governo tentando criar uma agência reguladora, onde vai indicar quem vai dizer quem está mentindo e quem não está mentindo. O Brasil, através desse projeto, teria que ter uma política específica de combate ao racismo, ao ódio e a outras coisas que eles dizem. Políticas essas que já existem em todas as comunidades digitais, Twitter, Facebook, YouTube, seja lá qual for. Mas se no Brasil tiver uma política específica, as plataformas são bem claras em dizer, não tem como, em um universo de 800 milhões de usuários, a gente controlar o que 100 milhões de usuários brasileiros falam, recebem e mandam nas redes sociais. Qual seria a nossa solução caso o projeto fosse aprovado? Passar uma barreira, um firewall, para proibir que os brasileiros recebam conteúdos de fora e para proibir que os brasileiros mandem conteúdos para outros países. Isso parece muito o que acontece na China. Para concluir, senhor presidente, daqui a pouco o Brasil não vai mais saber o que está acontecendo no mundo. Daqui a pouco o governo vai estar definindo quem está falando a verdade e quem vai estar mentindo. Daqui a pouco apenas as TVs, as emissoras de TVs serão os donos, as donas da verdade. E o povo vai ficar submisso, desinformado e refém, típico de qualquer ditadura. Obrigado, senhor presidente. Deputado Zé Trovão. Quais são os crimes através da CPI que está e já foi lida nesta casa ontem? Pode chorar que o choro é livre, mas nós vamos mostrar para vocês qual que é o caminho desses malucos que gostam de se apropriar daquilo que não conquistaram. E quero dizer mais, meu amado? Estão todos alvoroçados com a PL da fake news. E eu já disse sobre isso. Não adianta. Vocês querem cercear o direito das pessoas falarem. As pessoas, você pode não concordar com uma ideia, mas o respeito a ela é uma obrigação. Esta PL não irá subsistir aqui nessa casa da maneira que está. Nós não iremos apoiar algo tão absurdo desse jeito. E ponto final. Não adianta. Vamos vencer. Nós temos uma única convicção, senhor presidente. Falar sobre democracia é a única coisa que separa os homens livres daqueles que foram aprisionados através do socialismo e do comunismo. E isso nós não vamos permitir que seja diferente. O Brasil não se curvará a este governo de esquerda que só vem fazendo bobagem em cima de bobagem. Fora Lula.